Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero nessa noite compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus e tem hoje como tema Beco Sem Saída. Em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 em diante, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-zebom. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todos o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-zebom. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? E por que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que muito me chama a atenção com as tecnologias de hoje é o GPS. Eu fico maravilhado, porque é um aparelho que você liga, ele te leva aos lugares, ele te leva com muita facilidade. Você só coloca o endereço ali, ele te guia, te leva pelas ruas. Mas mesmo com toda a tecnologia, a gente muitas vezes vê reportagem de pessoas que entrou em lugares terríveis porque o GPS fez com que ele errasse o caminho. Com toda a tecnologia, o GPS ele ainda falha. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, tirou eles de lá da escravidão, da servidão, eles ficaram escravos no Egito por 430 anos. A Bíblia diz que eles clamaram a Deus e Deus levantou Moisés como libertador do povo. E Deus, através de 10 pragas, os libertou do Egito e da escravidão que eles sofriam ali. E a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus os guiou pelo deserto. Deus os guiou de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. E por 40 anos o povo foi guiado. Deus estava guiando eles. Ou seja, Deus era o seu GPS. Deus era o GPS do povo de Israel. Naquela época primitiva, que não tinha ciência, que não tinha tecnologia, Deus era o GPS. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus conduziu aquele povo por todo o deserto. O deserto não tem placa, não tem rua asfaltada, não tem placa de sinalização, mas Deus estava guiando o povo até chegar à terra prometida. E no texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que Deus conduziu o povo até Piairote, que era próximo a Baal-zebom, próximo do Mar Vermelho. E a palavra Piairote quer dizer lugar sem saída, ou beco sem saída. E é interessante dizer, e essa é a primeira lição que eu quero tirar para o nosso ensino,
é que Deus muitas vezes nos leva a um beco sem saída. Deus muitas vezes permite que nós estejamos numa encruzilhada, num lugar sem saída. E às vezes nós não entendemos por que isso acontece. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas vêm sobre nós. É uma doença, é um problema financeiro, é um problema familiar. E ali nós nos vemos diante de um beco sem saída. E ficamos sem entender. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, para que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Sabe, irmãos, a primeira lição que nós tiramos desse capítulo que nós lemos de Êxodo, Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, Deus não levou o povo pelo caminho mais fácil, não levou o povo pelo caminho mais perto, para que o povo, vendo a guerra, não se arrependesse e voltasse atrás. Então nós entendemos pela palavra de Deus que, apesar de Deus ter prometido ao povo de Israel que iria levá-los à terra prometida, apesar de Deus ter dito que Deus iria levá-los a uma terra que mana leite e mel, essa terra, irmãos, essa promessa, ela não é isenta de luta, ela não é isenta de obstáculo. Sabe, na nossa caminhada de fé, irmãos, nós temos promessas de Deus na nossa vida, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar vitória, mas não há vitória sem luta, não há vitória sem nós pelejarmos, sem guerra. Toda a bênção de Deus na nossa vida, ela não vem pelo caminho mais fácil, ela não vem de uma forma fácil. Toda a bênção que nós alcançamos de Deus é através da oração, é através de jejum, é através de renúncia, é através de nós nos colocarmos diante de Deus. Então, a primeira lição que eu quero tirar nessa noite é que Deus nos leva a um beco sem saída. Deus permite. Deus permite lutas em nossas vidas. A Bíblia diz lá em João 16:33, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis dores e aflições. E muitas vezes nós vivemos num mundo de dores e de aflições. Então o beco sem saída é um lugar que Deus permite. É um lugar que Deus nos leva. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero tirar é que o beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova. Deus prova o seu povo. A Bíblia diz que Deus prova o justo. Quantos de nós temos passado por provas às vezes terríveis na nossa vida, provas que muitas vezes nos leva ao choro, ao desespero, prova que muitas vezes nos leva a orar mais, a buscar mais, a ler mais a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não permitiu o caminho mais fácil para que o povo, vendo a guerra, não se arrependesse e voltasse atrás. Sabe, irmãos, quantas pessoas têm desistido diante das lutas? As pessoas têm desistido do casamento, as pessoas têm desistido de lutar, as pessoas sempre procuram o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é da desistência. Mas Deus, irmãos, muitas vezes permite um beco sem saída para que você não volte atrás, para que você não desista, mas para que você lute em nome de Jesus e tenha vitória. Então o beco sem saída é o lugar que nós somos provados por Deus. É aquele lugar onde Deus põe a sua fé em prova, se você realmente crê nele ou não, ou se você realmente vai continuar ou não. Deus não quer que nós desistamos. A terceira lição que eu quero tirar desse texto é que muitas vezes no beco sem saída é o lugar que nós somos reprovados. O povo de Israel, diante das provas, eles começaram a murmurar. Eles começaram a falar a Moisés. Moisés, não havia sepulcro lá no Egito para nós morrermos aqui no deserto? E eles começaram a dizer também, olha, era melhor nós ficarmos lá no Egito, era melhor nós ficarmos lá do que ficarmos aqui no deserto agora, passando por todas essas coisas. Eles começaram a murmurar diante daquilo que estava acontecendo. Sabe, irmãos, às vezes nós enfrentamos uma dificuldade muito grande em
entender o que está acontecendo. Às vezes passamos por prova e não entendemos o que está acontecendo, não entendemos por que aquilo está vindo sobre nós. E diante de tais situações, nós, ao invés de crermos, nós duvidamos. Ao invés de esperarmos, nós queremos desistir. Queremos voltar atrás, igual o povo de Israel. Eles foram reprovados, porque eles não entenderam o propósito de Deus. Eles não entenderam o trabalhar de Deus na vida deles naquele momento. Então eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você não entenda por que essas coisas estão vindo sobre você, não murmure, não reclame, mas creia em nome de Jesus, creia na palavra de Deus, creia na providência de Deus, creia que Deus está no controle da sua vida, trabalhando na sua história, em nome de Jesus. Creia que Deus é fiel, fiel na sua palavra. E a quarta lição que eu quero tirar é que no beco sem saída, Deus sempre nos livra, Deus sempre nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia. Irmãos, creia. Creia que Deus ele tem pelejado em teu favor. Ele tem lutado as tuas guerras. Diante de becos sem saída, diante de situações que não vemos saída, temos um Deus que abre um mar vermelho, temos um Deus que abre um caminho onde não existe caminho, um Deus que abre porta onde não há porta. Ele é um Deus de milagre, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está passando por um beco sem saída, você que está passando por momentos difíceis, eu quero que você creia. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está provando a sua fé, mas Ele é também o Deus que te dá a vitória. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus querido, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos leva muitas vezes por lugares difíceis, por momentos difíceis, momentos que muitas vezes nós não entendemos, mas nós podemos crer que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, o Senhor está nos moldando, o Senhor está trabalhando em nosso coração, está edificando a nossa fé, está renovando as nossas forças, está nos dando experiência de vida para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, diante das lutas, Deus, fortalece o coração do meu irmão, fortalece, Deus, a fé dele. Deus, em nome de Jesus, mesmo, Deus, que nós não venhamos entender o que está acontecendo, Deus, o nosso coração não vai murmurar, nós não vamos reclamar, mas nós vamos crer num Deus que tem poder para abrir o mar vermelho, que tem poder, Deus querido, de fazer com que o seu povo passe por terra seca, nos dando vitória para a glória do teu nome. Como diz, Deus, a tua palavra, esse é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte, para a glória do teu nome. Deus, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, aquele que tem clamado, aquele que tem gritado por socorro. Vem, Deus, ao seu encontro, manifesta o teu poder e a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.